A importância do sucesso do cliente para as empresas contábeis. Os 7 pecados capitais do atendimento contábil. Será que você, empresário contábil, tem cometido algum desses erros? Fica aqui comigo nessa live que até o final dela você vai sair daqui com essa resposta. Meu nome é Laís Ávila, eu sou mentora de processos aqui no ICC, sou contadora também, atuei aí durante 15 anos nos escritórios de contabilidade. E hoje eu vim falar para você sobre a importância do sucesso do cliente. E aí você pode falar assim para mim, Laís, mas o meu negócio é um negócio muito pequeno, é um negócio que ainda eu não tenho tantas pessoas na minha equipe. Fica tranquilo que eu vou te ensinar algumas técnicas e mesmo não tendo um setor estruturado, você já pode trazer ali para o teu cliente para mudar o teu atendimento. Primeiramente, eu queria te trazer uma reflexão, né? O contador, ele não perde cliente por preço, tá? Ele perde o cliente por falta de relacionamento. O cliente, ele raramente vai sair da contabilidade porque ele encontrou alguém muito mais barato. Ele sai porque às vezes ele se sente sozinho, porque às vezes ele não entende o valor daquilo que ele tá pagando. Às vezes ele só tá ali numa relação onde ele recebe guia, recebe cobrança e ele sente que não tem ninguém olhando pro negócio dele. Se o cliente só lembra que ele tem contador quando chega um imposto ou quando ele tem algo de errado, isso é muito arriscado pro teu negócio contábil. Antigamente, há muito tempo atrás, realmente nós tínhamos essa visão, né, de que o contador, ele era de fato alguém que ficava ali respondendo à Receita Federal e emitindo guia para cliente. Só que hoje as coisas mudaram, meu amigo. Então hoje o contador, ele precisa ser um braço estratégico para o negócio do cliente. O cliente, ele precisa ver valor naquela prestação de serviço contábil. Então o sucesso do cliente, o que é o sucesso do cliente para uma empresa contábil? É garantir que o cliente alcance resultados através do serviço prestado. Então, o sucesso do cliente, ele não é um suporte, ele não é um bom atendimento, ele não é você ser simplesmente simpático com o teu cliente. Ele é gestão de relacionamento e geração de valor. O que significa isso? Significa que você, como contador, precisa ajudar o teu cliente a entender de números, evitar problemas fiscais, tomar decisões melhores e crescer com segurança. Porque o empresário, ele nada mais quer do que ele quer crescer o teu negócio, mas ele quer crescer o teu negócio com segurança. Ele não quer crescer e daqui 5, 6 anos ele descobrir que ele adquiriu um problema com o fisco ou passar por uma auditoria e descobrir que tinham várias coisas erradas. Ele quer ter a segurança de que ele está em dia ali com as suas obrigações. O que a gente tem de erros comuns que às vezes trazem essa perda de cliente? O primeiro é a comunicação, né? Muitas das vezes o cliente, ele não entende muito o que o contador fala, até porque o cliente, ele não vem com aquele contabilês, né, que a gente aprende aí na faculdade ou no dia a dia. Então, você ter uma comunicação clara e assertiva com o seu cliente vai fazer com que ele se conecte com você, vai fazer com que ele entenda com clareza aquilo que você quer falar. O segundo erro é o atendimento reativo, ou seja, você só procura o teu cliente quando ele te pergunta algo. Então, você tá ali todos os dias trabalhando, o cliente te perguntou algo, você vai lá e responde. Falta de acompanhamento, gente, isso é um erro, assim, que fazem muitos escritórios perder cliente, porque ninguém liga para saber, sabe? Ninguém liga para perguntar como tá o negócio do cliente, se o cliente tá precisando de ajuda, se o cliente tem ali naquele mês alguma necessidade específica que talvez você como contador consiga resolver. E o quarto é a percepção de valor. O cliente, ele acha caro pagar por algo que ele não entende. E hoje, gente, nós temos aí, né, vamos pegar o Simples Nacional. Nós temos vários, o próprio Nubank, às vezes ele gera ali, né, se for uma operação tranquila, o DAS do Simples Nacional do cliente. Então, assim, o cliente, ele precisa ver percepção de valor naquilo que ele tá pagando. Laís, mas o meu escritório é pequeno, o meu time é pequeno, eu não consigo colocar uma pessoa pro sucesso do cliente. Sucesso do cliente, gente, ele não precisa começar com um setor. Ele vai começar com uma mentalidade. Então, primeiro a gente muda a mentalidade para depois a gente começar a mudar as nossas ações. Então, mesmo que você tenha uma equipe reduzida, você já consegue implantar algumas questões ali dentro da tua operação que vai te ajudar a alinhar esse atendimento com o teu cliente. Então, primeiro, eu trouxe aqui 4 pilares do sucesso do cliente na contabilidade. O primeiro, né, é o nosso famoso onboard, quando o cliente entra, quando a gente faz uma entrada do cliente estruturada, a gente apresenta o escritório, fala com ele como que funciona, questão de prazo, tudo isso. O segundo é uma comunicação com clareza e com proximidade. Então, é muito importante que você, como contador, crie uma rotina ali dentro da sua atividade, né? Talvez com a recepcionista ou talvez com a pessoa, talvez
de um setor que não esteja tão sobrecarregado ou de um setor que não tenha demandas recorrentes, como o setor fiscal, por exemplo, vamos colocar ali talvez o setor societário, onde ele consegue ter as demandas ali de junta, de alvará, mas ainda consegue encaixar na rotina dele ali um atendimento reativo, né? Mandar uma mensagem, padronizar um e-mail. Então, você criar essa proximidade com o teu cliente vai fazer esse diferencial aí no teu atendimento. Acompanhamento é o quarto pilar. O acompanhamento, gente, ele é essencial. Por quê? Eu não posso esperar o problema aparecer. Porque se eu espero o problema aparecer para eu procurar o meu cliente, eu vou criando até um medo, assim, né? Quando o telefone do cliente tocar, o cliente vai falar assim, meu contador só me liga quando tem problema. Não, nós precisamos fazer atendimentos e nós precisamos fazer também, além do atendimento, fazer acompanhamento, sabe? Criar ali, talvez, uma própria planilha no Excel, onde você vai controlar, esse mês eu liguei ativamente para esses 20 clientes. Mês que vem eu vou ligar ativamente para esses 20. Se você pegar ali a sua cartela de clientes e você ir dividindo por mês, você vai conseguir encaixar isso na sua rotina. É muito importante que o teu cliente, ele receba um contato ativo do teu escritório, pelo menos a cada 2 meses ali, entendeu? Que seja ligação, que seja WhatsApp, que seja por e-mail. Talvez hoje, né, com tantas tecnologias e IA, você até consiga automatizar isso, mas o cliente, ele precisa receber esse acompanhamento de você. E o quarto é a geração de valor. O que é isso, Laís? É você mostrar o impacto da contabilidade no negócio do cliente, tá bom? Então, um erro grave que a gente comete como contador é achar que o cliente quer contabilidade. Não, gente, o cliente, ele não quer um balanço. O cliente, ele não quer só uma guia do Simples, né? Muitas vezes, a gente até tem cliente, né? Eu já cheguei a ter cliente que falava assim, não, eu nem preciso do balanço, não me manda. Só me manda quando eu precisar pro banco. Por quê? Porque o que menos importa pro cliente é o balanço patrimonial dele. O que mais importa para esse cliente é pagar imposto da forma correta, não ter problemas com o fisco, com o governo, com o Ministério do Trabalho e ter a gestão dos números, né? Ter ali, ao invés de ter um balancete ali depois de 3 meses, 4 meses que aquela ocorrência financeira já aconteceu, não. Ele quer ter números estratégicos para ajudá-lo a tomar decisões mais assertivas. E aí eu queria te convidar a pensar comigo aqui rapidinho. Se você tem 100 clientes e você perde 10 clientes por ano, você precisa estar sempre vendendo 10 novos clientes. Pra quê? Pra você empatar o jogo. Porque, né, se eu perdi 10, eu fiquei com 90, eu preciso repor esses. Se a gente não perder 10 clientes, o seu escritório, às vezes, ele vai crescer sem até mesmo novas vendas, né? Novas captações de lead. Por quê? Porque a gente consegue reter o cliente dando um bom atendimento muito mais do que captar um cliente. Eu melhorar o meu atendimento para manter os 6 clientes de forma que eu não tenha essa saída de cliente, vai fazer com que eu consiga escalar muitas das vezes mais do que eu captar clientes novos. Óbvio, gente, que captar clientes novos é fundamental para o nosso crescimento. O que eu tô querendo te trazer aqui nessa reflexão? Que você entenda que não adianta você vender 20 contratos por mês e perder 10 clientes. Ou você vender 20 contratos por mês e perder 15 clientes. Porque no final você vendeu 5 contratos. Se você vender 10 e perder 10, você ficou no 0 a 0. E como que a gente garante isso? A gente garante isso fazendo um bom atendimento ao cliente, tá? Então, contabilidade sempre foi sobre números. Mas o que os escritórios que crescem, os escritórios que têm uma mentalidade de crescimento, começaram a entender que não é só sobre números, é sobre fidelizar os clientes, tá? Que são pessoas ali dentro. E aí, o primeiro pecado que a gente tem ali no atendimento contábil é o pecado da indiferença. O cliente que ele sente que ele não importa para a contabilidade. Então, o cliente, às vezes, ele manda mensagem, ele recebe uma resposta seca, ele recebe muitas vezes uma resposta automática, ou ele manda uma mensagem hoje, ele vai receber essa resposta daqui 2 dias, 3 dias, 5 dias. Gente, o cliente, ele quer uma resposta. Nem que seja uma resposta assim: boa tarde, senhora Laís, estamos verificando o teu processo. Pensa assim comigo, ó, acontecia muito na minha gestão. Às vezes a gente dava entrada numa abertura de empresa. Dava entrada na junta e a pessoa deixava lá ad eterno o processo. A junta demorava, vamos colocar, 20 dias para dar um retorno. A pessoa ficava 20 dias sem falar com o cliente. Qual o sentimento que o cliente tem? Cara, não tem ninguém se importando com o meu problema. Então, o que o cliente quer? O cliente, ele quer que você, talvez, toda segunda-feira, fale assim: olha, Laís, estamos aguardando a junta. O seu processo ainda
ainda encontra-se em análise. Mas receber uma mensagem dessa mostra para o cliente que a gente não trata ele com indiferença. Muito pelo contrário, que tem alguém ali da nossa equipe olhando para a operação dele. O cliente, ele só é lembrado quando tem imposto, ou quando ele atrasa documento, ou que ele tem algum problema. Isso é muito ruim, porque o cliente, ele vai criando uma imagem ruim até mesmo da gente, né? Ele pensa assim, né? Igual eu já tinha até falado aqui na nossa live. Ele, muitas das vezes, pensa... Então, assim, não é essa imagem que nós queremos passar, tá? Porque se ele começar a receber só mensagens ruins, minha e sua, ele vai começar até a evitar o nosso contato, entendeu? Ele vai até, tipo, liguei, meu Deus, não quero atender porque é problema. E a gente não quer isso, a gente quer mudar essa imagem, né? O que a gente quer com essa proximidade de atendimento? Eu quero que o meu cliente, ele seja o meu parceiro, que ele me veja como uma pessoa que vai ajudá-lo a resolver várias situações no dia a dia ali do negócio dele. O segundo pecado capital aí do atendimento ao cliente é o pecado do silêncio. Ou seja, ninguém fala nada, né? Fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses e ninguém falou com esse cliente. Gente, isso não pode acontecer na nossa operação. O escritório, ele só procura o cliente quando tem uma multa, quando tem imposto. O cliente, ele nunca recebe uma ligação para falar, nossa, sua empresa cresceu, olha, eu tô vendo a tua evolução do teu faturamento, você nos 2 últimos meses dobrou de faturamento ou cresceu o seu faturamento em 20%, em 10%, ou senão ele nunca recebe uma ligação para falar que tem economia tributária ou que tem algum indicador que melhorou. Então, esse silêncio compromete muito também o nosso relacionamento com o cliente. O pecado também, né, do contabilês, né, que é falar difícil demais. Muitos contadores amam termos técnicos, mas vamos lá, pensa aqui comigo. O meu cliente, ele sabe, né, ganha muito dinheiro fazendo propagandas de marketing. O negócio dele não é contabilidade. Então, se eu chamo ele para uma reunião ali, para falar para ele que o balancete dele tem um passivo descoberto, ou para falar para ele que tem um adiantamento de câmbio. Se eu começar, gente, a colocar muitas linguagens técnicas, o cliente, às vezes, ele vai achar que aquela reunião ou aquele contato foi muito difícil para ele, porque ele saiu com dúvidas. O cliente, ele não entende o que é um regime tributário, ele não entende o que é um resultado operacional. Muitos dos nossos clientes, eles começaram ali, né, deram certo o negócio dele, às vezes um microempreendimento, que viraram grandes empresas, e eles estão focados o quê? No que fazem eles ganhar dinheiro. Então, o que o cliente, ele quer saber no final? Ele quer saber com clareza quanto que ele tá ganhando, se o recolhimento do imposto dele tá ok, se ele pode contratar mais alguém. Só que tudo isso de uma forma leve, de uma forma que o cliente entenda a linguagem que nós estamos falando, tá? O quarto é o pecado da reatividade, ou seja, eu só apareço quando explode um problema. Ou o cliente descobre o problema primeiro. Gente, isso é o fim. O cliente descobriu o problema primeiro, é muito difícil pra gente depois conseguir reatar essa ruptura. Às vezes o cliente, ele descobre o problema porque ele recebeu uma notificação da Receita Federal, ou porque ele mesmo recebe uma guia e acha, tipo assim, nossa, essa guia veio o dobro do valor do mês passado, ou veio o triplo do valor do mês passado. Ou o cliente descobre através de um outro colega que tem outro contador, que teve um refis e que você não falou com ele. Então, assim, gente, isso é muito difícil. Isso é um ponto de atenção. O seu cliente, ele precisa descobrir o problema dele através de você. Então, esse é um dos pecados, assim, que a gente precisa ter muito cuidado. O quinto é o pecado da invisibilidade. O cliente, ele não sabe quem cuida dele. O cliente, ele não tem uma pessoa responsável pela empresa dele. Cada dia ele fala com uma pessoa. Ele não tem um contato fixo. Ele sente que ninguém da empresa está cuidando dele. Então, por exemplo, o cliente, ele liga hoje, ele fala com a Laís. Amanhã ele liga e fala com a Joana. Depois de amanhã ele liga e fala com a Maria. Isso vai criando para ele uma sensação de que cada dia alguém está cuidando do negócio dele. E isso pode gerar uma percepção de que será que todas essas pessoas que cada dia tá falando comigo, elas estão integradas do meu problema? Elas estão entendendo o que é o meu problema, tá?
O sexto pecado é a falta do onboard. Então, o cliente, ele entra muitas vezes perdido na nossa reunião. Então, a gente pensa assim, não, o cliente assinou o contrato, já pede documento, pede certificado, pede procuração. Ninguém entra em contato com esse cliente para explicar como funciona o escritório. Ninguém entra em contato com esse cliente para falar sobre os prazos, para mostrar o que é responsabilidade do cliente, para mostrar o que é responsabilidade do escritório. Então, assim, né, às vezes a gente tá mandando ali mensagem pro funcionário do cliente pedindo a documentação e ele nem sabe. Ele nem sabe que você é a pessoa que agora cuida da operação dele. E o sétimo pecado é o valor da falta de percepção. O cliente, ele só acha que paga caro quando ele não vê, de fato, aquilo que nós estamos fazendo por ele. Então, às vezes a gente tá ali, né? Apura imposto, faz obrigação, faz conferência, faz compliance, mas o cliente, ele não vê nada disso. O cliente, ele vê só o boleto de honorário. Se o cliente, ele não vê o que ele tá pagando, então se o cliente, ele não vê, por exemplo, que ele liga, ele é bem atendido, ou que ele teve algum problema ali, né, com a receita, alguma notificação e você prontamente atendeu ele, ele vai achar, de fato, que ele só tá pagando você porque a Receita Federal exige que ele tenha um contador. Ou que aquilo ali que ele faça, ele não consegue fazer, então ele enxerga a gente como um mal necessário. Então, assim, quando o cliente, ele começa a perceber valor, quando ele fala assim, cara, eu liguei pro meu contador e o meu contador me ajudou aqui a enxergar, né, que esse negócio que eu ia fazer, ele me ajudou a enxergar através dos números, que não é algo muito atrativo pro meu negócio. Então, o que ele viu ali? Ele viu um valor, porque ele viu você, contador, como um ponto de apoio para aquilo que ele precisava, né? Ele viu você ali como um solucionador daquele problema específico. Ou quando ele liga para você e tá confuso, não sabe se contrata, não sabe se manda embora e você ali vem com uma sugestão ali do que ele pode fazer, ele também vai ver valor. Então, nós precisamos gerar valores no cliente, percepção de valor. O cliente, ele tem que entender que ele vai te ligar e você vai dar uma orientação para ele. E aí, gente, o que a gente pode fazer, né? Claro que os escritórios maiores, que já tem uma estrutura, já estão designando ali uma pessoa para o sucesso do cliente, a gente consegue implantar isso de uma forma mais ativa, porque vai ter uma pessoa focada ali para o sucesso do cliente. Mas para o empresário menor, que às vezes é ele, mais 2, 3 colaboradores ali, o que você pode fazer? Você pode ver na equipe a pessoa que tem maior disponibilidade e que tem maior tato para lidar com o cliente, né? Então, uma pessoa que seja simpática, que se comunique bem. Para quê? Para que ela comece a fazer esses atendimentos proativos ali com o teu cliente. Então, assim, é uma coisa bem simples que você pode fazer. Pegar no teu controle ali de clientes. Esses aqui são os meus 5 maiores clientes que pagam os maiores honorários. O que eu vou fazer com esses clientes? Todo dia 1º ou todo dia 2, eu mesmo vou tirar uma hora do meu dia e vou ligar para esses clientes. Vou perguntar se está tudo bem. Vou perguntar se, né, teve algo ali durante o mês que não ficou muito legal, que ele acha que a gente precise melhorar. Vou ligar para esse cliente, vou perguntar se ele está precisando de apoio, de alguma coisa, me colocar à disposição. Depois eu vou pegar, depois desses 5 clientes, eu vou pegar ali, talvez, os meus 5 clientes, que são os clientes propagadores. Quem que são os clientes propagadores, Laís? Os clientes propagadores, ele é aquele cliente que, às vezes, ele nem te paga o melhor honorário, tá? Às vezes, o honorário dele nem vai ser o teu melhor honorário. Mas ele é aquele cliente que ele fala tão bem de você, tão bem. Ele te indica tanto cliente, que talvez, se ele nem pagasse o honorário, já era o suficiente para tua operação. Então, esse cliente propagador, você precisa, né, pelo menos a cada 2 meses ali, 3 meses, convidar esse cliente para um café, chamar esse cliente para ir no teu escritório. Esse cliente também sentir ali, né? Sentir o cuidado do escritório com ele. Depois, você pode pegar ali os seus clientes vitrine. Quem que são os clientes vitrine? São aqueles clientes que talvez aí dentro da tua região, eles sejam aquela marca, sabe? Que a cidade toda conhece, né? Ou talvez uma Usaflex, talvez uma Decathlon, né? Uma franquia de alguma dessas empresas. E você vai também ter esses clientes próximos. Por quê? Porque quando você colocar no teu portfólio que você atende esses clientes, isso gera também um valor ali para tua proposta comercial. Então, esses 3 tipos de clientes, eles precisam receber um contato ativo no máximo a cada 2 meses, tá? Os outros clientes, o que você pode fazer? Você pode
classificar ali de acordo com o tamanho também da operação dele. Porque se a gente tem um cliente, um prestador de serviço, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele é um médico e ele é sozinho, ele só emite nota ali para onde ele presta serviço e ele é o eu empresa. Você não precisa falar com esse cliente todo mês, mas você pode talvez criar ali uma rotina de a cada 3 meses, 4 meses você ligar, né, ou alguém da tua equipe fazer um contato com ele. Mas você pode pegar a ajuda de um IA e automatizar, né? Automatizar ali, a cada um mês eu vou mandar um e-mail ou eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem proativa, perguntando se ele tá precisando de alguma coisa. Então ali, você vê que a gente já mudou o jogo. Se a gente fizer essas pequenas ações, a gente já sai de um atendimento reativo para um atendimento proativo. Tá? Isso eu tô falando só de atendimento. Eu nem cheguei aqui, né, manda um kit, faz um café, compra alguma coisa, não. Eu tô falando de coisas básicas ali. Porque nós somos assim, né? Por exemplo, se eu recebo sempre a mensagem de uma loja, a tendência é que toda vez que eu precisar comprar algo, eu vou primeiro naquela loja que tá me dando um bom atendimento. Então, assim, a gente precisa estar sempre ali perto do nosso cliente. Então, assim, sabe? Aquela questão ali de todo mês eu tá cuidando ali do meu território, isso também é muito real. E é muito importante na nossa área. Uma segunda coisa que vocês podem fazer, gente, assim, que mudou, né? Eu já estruturei o sucesso do cliente em alguns escritórios e uma coisa básica que eu vi que mudou muito, né? Que o cliente, ele percebe um valor muito grande. Sabe aquela declaração de faturamento que a gente manda assinada, né? Pelo contador, quando o banco pede? 90% dos sistemas, né? Ou 100% dos sistemas contábeis, você consegue configurar para essa declaração sair automática ali todo mês depois que você fecha o movimento. Então, o que você pode fazer? Você pode configurar e fazer o envio, a postagem, né, dessa declaração de faturamento no final do mês ali, para que esse contador já tenha isso arquivado na empresa. Gente, sem brincadeira, o que eu recebia de cliente novo que chegava na contabilidade e falava assim: caraca, eu não acreditei quando eu recebi a minha declaração de faturamento sem pedir. Porque às vezes eu peço pro meu contador e ele fica 3 dias para me entregar. Então, gente, olha que coisa simples. Eu não mexi R$1 no meu faturamento, eu só configurei uma ação do meu sistema e eu trouxe um impacto muito grande no meu cliente. Isso é real, eu vivi isso. Eu recebi feedbacks de clientes me dizendo isso. Cara, isso foi incrível, eu amei. E eu pensando assim, meu Deus, isso aqui é o básico. Então, assim, essa é a segunda tarefinha aí que você pode fazer. A terceira tarefinha que você pode fazer também é ver lá no teu sistema, né, quando o sócio ele entra, quando a empresa entra, a gente faz um cadastro dos sócios, né, de constituição da empresa. Então, você pode talvez buscar ali também com uma ajuda de um IA, parametrizar uma planilha, aonde todo dia você vai saber qual é o sócio que está fazendo aniversário naquele dia. E aí você automatiza um e-mail ou você automatiza uma mensagem no WhatsApp, para que no dia daquele aniversário, o teu cliente receba aquela mensagem. Mas não uma mensagem vaga, tá? Tipo, hoje é seu aniversário. Não. Faça uma mensagem mesmo você, para aí uns 20 minutinhos, cria um e-mail, né? Passa ali para tua equipe que vai automatizar isso, para você mandar pro teu cliente. Isso também é muito legal, porque o cliente, ele olha assim, cara, meu contador, né, parou para me mandar felicitações, para me mandar uma mensagem. Uma outra coisa muito legal também que a gente consegue fazer, né, com as ajudas aí das automatizações, além dessa questão do aniversário do cliente, é o aniversário de empresa do cliente, né? Então, assim, pega aí a tua carteira de cliente. Olha os seus clientes, sabe, que já tem 20 anos de empresa, que já tem 15 anos, que já tem 10 anos. Olha só, uma empresa completar 25 anos num mercado, né, empresarial, igual é o nosso no Brasil, isso é um marco muito importante na empresa. Então, pega esses clientes, né, se programa aí para você mandar uma bela mensagem, ou se você puder mandar um vinho, ou se o teu cliente for um cliente que seja amante de café, você mandar um café legal, sabe? Ou você pega aquele cliente que você constituiu também, que tá fazendo o primeiro ano de empresa, sabe? Manda pra ele umas felicitações. Olha, hoje você está completando o teu primeiro ano, é o primeiro marco na sua jornada de empreendedor. Então, assim, esses detalhes. O cliente, ele gosta de detalhes. Lógico, gente, que né, receber ali uma cesta, receber um vinho é algo muito bom. Mas você receber uma mensagem, isso é incrível, né? Eu costumo dizer, assim, que às vezes a gente vai lá, encomenda
encomenda flores, encomenda uma cesta muito linda pro cliente, alguém vai lá e entrega. Agora, quando você para um tempinho e fala assim, caraca, hoje o meu cliente tá fazendo 5 anos, hoje o meu cliente tá fazendo 20 anos, eu vou anotar na minha agenda, eu vou ligar pra ele, ou eu vou passar no escritório dele, vou parabenizar ele. Gente, isso gera um valor muito grande. O ser humano, ele gosta dessas conexões. Então, com isso, o que você vai gerando no teu cliente? Você vai gerando proximidade, né? Você vai gerando proximidade. Então, o que a gente tem de remédio aí para esses 7 pecados aí? Comunicação constante, proximidade, acompanhamento, clareza e geração de valor. Então, assim, você, contador, precisa ser próximo do teu cliente. Eu sei, gente, né? Eu estive aí 15 anos dentro das empresas contábeis executando, né? Depois, um tempo como gestão. E eu sei que, de fato, o nosso tempo é corrido, né? Se a gente não tomar cuidado, nós somos sucumbidos ali pelas obrigações do dia a dia. Mas as obrigações, elas são importantes? Muito. Mas ter essa proximidade com o cliente também é muito importante. E é algo que, de fato, vai mudar muito o teu negócio contábil. Tá? Eu tô falando isso para vocês de experiências que eu tive durante a minha jornada, né? De como que o cliente, ele leva isso em consideração. E assim, quando você constrói um relacionamento com o teu cliente ele vai te perdoar por qualquer erro. Então assim, ó, se você gerar uma multa no cliente e você conseguir, lógico, né, resolver, você conseguir trazer a solução daquilo ali, às vezes você vai até ter que arcar, né? Ah, cliente, ó, eu vou arcar com parte dessa multa, mas o teu cliente, ele vai te perdoar, tá? Porque o cliente, gente, ele sabe que nós somos seres humanos e que nós somos falhos. O que é difícil pro cliente perdoar? O difícil pro cliente perdoar é quando a gente erra e a gente também não tem relacionamento com ele. Porque ele vai pensar assim, cara, esse cara errou comigo, não tem relacionamento comigo, não me liga, não me manda mensagem, por isso que errou, entendeu? Ele vai assimilar o teu erro até essa indiferença. Ah, deve ter errado porque não tinha ninguém olhando pra minha empresa. Agora, quando você tem contato ativo com o teu cliente, ele vai falar assim, não, realmente ele errou, porque é ser humano falha. Eu vou dar mais um voto de confiança. Gente, eu tenho N clientes e às vezes a gente teve algum problema ali dentro da contabilidade e o que salvou o cliente permanecer na contabilidade foi de fato o nosso relacionamento, entendeu? Foi de fato o relacionamento que nós tínhamos ali com aquele cliente. Então, às vezes a gente, né, tá ali no início da jornada contábil e a gente acha que, eu tenho que fazer, enviar o DAS, enviar, e a gente esquece para esse pilar que é essencial. Então, hoje, o meu convite a você é que você se conecte com o teu cliente, né? Que você crie essa conexão com o teu cliente. Eu sei que às vezes isso é desafiador, às vezes isso é difícil, mas se a gente organizar ali, né, a gestão do nosso tempo, a gente precisa colocar esse tempo ali para olhar para o cliente, para individualizar o cliente. E assim, eu dei várias dicas aqui, né, de atendimentos comuns que você, mesmo estando no início do teu negócio, né, mesmo estando ali, mas eu ainda faturo baixo, não tenho como colocar a pessoa, você tem condições de estar aplicando no teu negócio contábil e de estar virando esse jogo aí com base no relacionamento, tá bom? Então assim, pra você que assistiu essa live, eu vou deixar um presente aqui pra você, tá bom? No final, vou deixar aí um onboard completo do cliente, vou deixar também um checklist de documento de entrada do cliente e vou deixar também um fluxo de trabalho aí para você talvez distribuir no meio da tua equipe ou para você ir colocando ali na tua agenda, que é legal você ir fazendo com esse cliente mesmo que você não tenha um setor de sucesso do cliente. Foi um prazer falar com você hoje. Então, se você gostou aqui, né, de todas essas dicas, de todos esses insights e deseja se aprofundar nesse assunto, eu quero te fazer um convite mega especial. Nos dias 19, 20 e 21 de julho, em São Paulo, nós vamos estar realizando o CCAV, que é um dos maiores eventos para contabilidade. E é onde você vai aprender não só sobre esse assunto, mas muitos outros assuntos que vai alavancar o teu negócio contábil. Eu te encontro lá no CCAV, tá bom? Para te dar um abraço e aprender também muito com você.